Existe um padrão na história que aniquilou 3 superpotências globais nos últimos 500 anos. E agora, em 2025, os Estados Unidos estão seguindo exatamente esse mesmo padrão, etapa por etapa, decisão após decisão, quase como se estivéssemos lendo o mesmo roteiro que levou à catástrofe em todas as ocasiões anteriores. Em 1590, a Espanha era o império mais rico do planeta. Controlava metade do ouro e da prata mundiais. Seu poderio militar dominava a Europa. Sua moeda era aceita em toda parte. Em apenas 80 anos estava falida, uma potência de segunda categoria que jamais se reergueu. Em 1914, a Grã-Bretanha governava o maior império da história da humanidade. O sol nunca se punha sobre o território britânico. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Em 40 anos, o império simplesmente desapareceu. A moeda colapsou. Tornaram-se o parceiro menor dos Estados Unidos. Em 1991, a União Soviética era outra superpotência, com armas nucleares, influência global, satélites cobrindo o planeta. Deixou de existir em 900 dias, não por guerra, mas por implosão econômica, 3 vezes. 3 superpotências, 3 colapsos totais, todos seguindo a mesmíssima sequência. E eis o que deveria aterrorizá-lo. Os Estados Unidos já completaram 5 das 7 etapas. Não estamos nos aproximando do padrão, estamos profundamente inseridos nele. Esta é a história de como os impérios morrem, por que sempre pensam que são diferentes, e por que a matemática indica que somos os próximos. Está acontecendo mais rápido do que qualquer um quer admitir. Antes de analisarmos o padrão, você precisa compreender como o colapso imperial realmente se manifesta, não nos livros, mas na prática, o que significa quando uma superpotência perece. O colapso imperial não começa com invasão ou derrota militar. Começa com a exaustão econômica. O império se estende além de sua capacidade de se sustentar. Bases militares em 150 nações, guerras em múltiplas frentes, promessas que não consegue cumprir, dívidas que não pode pagar. A princípio, o declínio é imperceptível. A moeda ainda funciona. Os militares ainda vencem batalhas. O governo ainda faz promessas. Mas, sob a superfície, a base está se fragmentando. Recursos são mal alocados. A capacidade produtiva diminui. Os melhores e mais brilhantes partem. Então vem a aceleração. Aliados começam a se precaver. Inimigos testam limites. Parceiros comerciais buscam alternativas. O status de moeda de reserva se deteriora, e de repente, as vantagens que o tornaram poderoso transformam-se em vulnerabilidades. Sua moeda, antes requisitada por todos, retorna em massa para casa. Seu exército, espalhado pelo mundo, torna-se insustentável. Suas promessas, antes garantidas pela força, tornam-se palavras vazias. Isso não é teoria. Foi o que aconteceu com a Espanha, a Grã-Bretanha e a União Soviética, e ocorreu porque tomaram exatamente as mesmas decisões que estamos tomando agora. Acreditavam que seu poder era permanente, estenderam-se militarmente em excesso, desvalorizaram sua moeda e recusaram-se a aceitar a realidade até que o colapso já estivesse em andamento. Vejamos como realmente aconteceu 3 vezes da mesmíssima forma. Comecemos com o primeiro império global, a Espanha. Dos anos 1500 aos 1600, este é o projeto original. Após Colombo descobrir as Américas em 1492, a Espanha tornou-se a primeira verdadeira potência mundial. Conquistaram os impérios Azteca e Inca, assumindo o controle das minas de ouro e prata mais ricas já encontradas. Por volta de 1550, galeões espanhóis traziam para casa 200 toneladas de prata anualmente. Por volta de 1600, mais de 400 toneladas por ano. A Espanha controlava a oferta monetária da Europa. O real espanhol era a moeda de reserva global. Todos desejavam a prata espanhola. E é aqui que o padrão se inicia. Com um país que controla o dinheiro do mundo e acredita que isso o torna invencível. O rei Filipe II, governando de 1556 a 1598, possuía mais dinheiro do que qualquer monarca na história, e o gastou na expansão do império. Etapa 1. Superextensão militar. A Espanha travou guerras em todos os lugares simultaneamente. Contra o Império Otomano no Mediterrâneo, contra a França e a Itália, contra rebeldes protestantes nos Países Baixos, contra a marinha inglesa, guerras nas Filipinas, guerras nas Américas. Por volta de 1580, a Espanha tinha compromissos militares em 4 continentes. O custo era assombroso. Metade da receita espanhola ia para os militares, e ainda assim não era suficiente. Etapa 2. Desvalorização da moeda. A coroa espanhola não conseguia pagar suas contas apenas com impostos, então fizeram o que todo império em declínio faz: desvalorizaram a moeda. Começaram a misturar cobre em moedas de prata. Uma moeda que deveria ser prata pura tornou-se 50% cobre e depois 75% cobre. O valor de face permaneceu o mesmo, mas o valor real despencou. Por volta de 1600, as moedas de prata espanholas mal continham prata. Comerciantes pararam de aceitá-las pelo valor nominal. A inflação explodiu. Etapa 3. Espiral da dívida. A Espanha pedia empréstimos constantemente a banqueiros italianos, a banqueiros alemães, a qualquer um que emprestasse. Em 1557, menos de 20 anos após o início do reinado de Filipe, a Espanha declarou falência. Deram calote em suas dívidas, reestruturaram e continuaram a pedir empréstimos. Declararam falência novamente em 1560, novamente em 1575, novamente em 1596. 4 falências em 40 anos. Todas as vezes prometiam reformas, todas as vezes voltavam diretamente a pedir empréstimos e a gastar. Etapa 4. Perda de capacidade produtiva. Eis o que as pessoas não compreendem sobre o colapso da Espanha. Tinham todo o ouro e prata do mundo, e isso os destruiu.
Pois quando se tem dinheiro ilimitado, para-se de produzir. Por que cultivar alimentos se você pode importá-los? Por que construir navios se você pode comprá-los? Por que inovar quando se pode simplesmente gastar? A nobreza espanhola considerava o trabalho indigno, a manufatura declinou, a agricultura estagnou, toda a riqueza fluía para a importação de bens de outras nações. O ouro e a prata que vinham das Américas voltavam diretamente para pagar por vinho francês, seda italiana, produtos holandeses. A Espanha tornou-se um mero canal. A riqueza fluía por eles, mas nada dela permanecia. Por volta de 1600, a Espanha produzia quase nada. Estava totalmente dependente de importações, totalmente dependente da prata para pagar por tudo. E quando as minas de prata começaram a se esgotar, quando a produção caiu, todo o sistema ruiu. Etapa 5. Decadência social. Com a economia em colapso, o crime explodiu. Mendigos lotavam as ruas de Madrid. Cidadãos produtivos emigraram. As melhores mentes partiram para a França, Inglaterra, Países Baixos, nações que estavam construindo, criando, crescendo. A Espanha ficou com burocratas, soldados e padres. Ninguém criando riqueza, todos a consumindo. Em 1640, a Espanha perdeu Portugal. Em 1650, perdeu os Países Baixos, seu território mais rico. Por volta de 1700, o Império Espanhol era uma casca vazia, ainda grande no papel, mas economicamente morto. Passou de superpotência mundial a uma potência secundária em menos de um século, e jamais se recuperou. A Espanha hoje é um país europeu regional, agradável, culto, mas irrelevante no cenário mundial. Os descendentes dos conquistadores são um destino turístico. É assim que se parece o colapso imperial. Avancemos 300 anos, Grã-Bretanha, século XX, o império onde o sol nunca se punha. Em seu auge, a Grã-Bretanha controlava 25% da superfície terrestre mundial, com 400 milhões de súditos. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Todo o grande contrato comercial era denominado em libras. Cada banco central possuía títulos britânicos. Londres era o centro financeiro do mundo. E assim como a Espanha 300 anos antes, acreditavam que era permanente, mas já estavam seguindo o padrão. Etapa 1. Superextensão militar. Por volta de 1900, a Grã-Bretanha tinha compromissos militares em toda a parte. Índia, África, Oriente Médio, China, Pacífico, Caribe. Tinham que defender territórios em 6 continentes. O custo era colossal. E quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, a Grã-Bretanha enfrentou uma escolha: permanecer neutra e deixar a Europa se destruir, ou entrar e levar o Império à falência para vencer. Escolheram lutar. A Primeira Guerra Mundial custou à Grã-Bretanha mais de 40 bilhões de dólares. Isso equivale a 1 trilhão de dólares em dinheiro atual. Pegaram empréstimos de todos, principalmente dos Estados Unidos. Em 1918, a Grã-Bretanha devia bilhões à América. O credor havia se tornado o devedor, mas haviam vencido a guerra. Mantiveram o império. Pensaram que poderiam reconstruir. Estavam enganados. Etapa 2. Desvalorização da moeda. A libra esterlina deveria ser lastreada em ouro, mas a guerra esgotara as reservas de ouro da Grã-Bretanha. Haviam enviado ouro para a América para pagar por armas, alimentos, suprimentos. Em 1920, as reservas de ouro da Grã-Bretanha eram metade do que haviam sido em 1914, mas tentaram manter o valor da libra de qualquer forma. Retornaram ao padrão ouro à taxa pré-guerra em 1925. O problema? A libra estava supervalorizada, as exportações britânicas tornaram-se excessivamente caras, a manufatura declinou, o desemprego aumentou e o governo teve que manter as taxas de juros elevadas para defender a moeda. Isso destruiu a economia doméstica. Em 1931 não puderam mais sustentá-lo. A Grã-Bretanha abandonou o padrão ouro. A libra perdeu 25% de seu valor da noite para o dia. A moeda de reserva global acabara de admitir que não podia cumprir suas promessas. Etapa 3. Espiral da dívida. A Grã-Bretanha nunca se recuperou da dívida da Primeira Guerra Mundial. E então a Segunda Guerra Mundial começou. Mais 120 bilhões de dólares em custos, mais empréstimos da América. Em 1945, a Grã-Bretanha devia aos Estados Unidos e ao Canadá mais de 30 bilhões, superando todo o PIB britânico. A guerra foi vencida, mas o império estava acabado. Não podiam mais defendê-lo, não podiam custeá-lo, não podiam mantê-lo. Etapa 4. Perda do Império. Em 1947, a Grã-Bretanha abriu mão da Índia, a joia da coroa, e a fonte de riqueza por 200 anos. Perdida. Nos 20 anos seguintes, perderam tudo. África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Caribe. Em 1970, o Império Britânico existia apenas nos livros de história. Etapa 5. Colapso da moeda. A libra continuava a cair. Em 1940, uma libra equivalia a 4 dólares e 3 centavos. Em 1952, 2 dólares e 80 centavos. Em 1970, 2 dólares e 40 centavos. Em 1980, 1 dólar e 30 centavos. Hoje, 1 dólar e 27 centavos. A moeda de reserva global tornou-se uma moeda regional. A Grã-Bretanha tentou manter as aparências. Assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, armas nucleares, relacionamento especial com a América. Mas todos sabiam a verdade. Era uma antiga potência, um museu do que um dia foi grandioso. O Império desapareceu e nunca mais retornou. Agora, vejamos o exemplo mais recente, a União Soviética. De 1945 a 1991, após a Segunda Guerra Mundial, a URSS emergiu como superpotência, com armas nucleares, um exército massivo, controle sobre a Europa Oriental, satélites no espaço, e acreditavam ser o futuro.
O comunismo enterraria o capitalismo, o modelo soviético dominaria. Por 45 anos competiram com a América, igualaram-nos militarmente, construíram mais tanques, mais mísseis, mais tropas. Mas sob a superfície a economia estava morrendo. Etapa 1, superextensão militar. A União Soviética gastava de 15 a 20% do PIB em seu exército. Isso é o triplo do que a América gastava. Tinham que igualar a tecnologia americana, o alcance americano, as alianças americanas. Mas sua economia era uma fração do tamanho. Estavam no Afeganistão, sustentando Cuba, apoiando a Síria, Vietnã, Coreia do Norte, Angola, Etiópia. Onde quer que a América tivesse influência, eles tinham que contra-atacar. O custo era insustentável. Etapa 2. Estagnação econômica. A economia soviética parou de crescer nos anos 70. A receita do petróleo os mantinha à tona, mas nada mais funcionava. Fábricas produziam lixo, fazendas falhavam. A tecnologia atrasou décadas. Nos anos 80, a União Soviética importava grãos. Um país com algumas das melhores terras agrícolas do planeta não conseguia se alimentar. Por quê? Porque o planejamento central não funciona. Porque a inovação morre sob controle. Porque ninguém produz quando não há incentivo. Etapa 3. Colapso da moeda. O rublo nunca foi uma moeda real, não podia ser trocado internacionalmente. Nem mesmo os cidadãos soviéticos confiavam nele. Usavam dólares quando conseguiam. O governo tinha que comprar bens estrangeiros com ouro e petróleo porque ninguém queria rublos. Em 1985, os preços do petróleo caíram. As reservas de ouro soviéticas estavam se esgotando. Estavam ficando sem dinheiro de verdade. Etapa 4. Perda do Império. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. A Europa Oriental se foi. Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Alemanha Oriental desapareceram em um ano. Os satélites que davam à União Soviética profundidade estratégica desapareceram, e o governo soviético não pôde impedir. Estavam falidos. Etapa 5. Colapso total. Em 26 de 1991, a União Soviética deixou de existir. 900 dias do Muro de Berlim, a dissolução completa. Nenhuma guerra, nenhuma invasão, apenas implosão econômica. Os militares não podiam ser pagos, o governo não podia funcionar, o rublo tornou-se sem valor. Uma superpotência com 30 mil armas nucleares colapsou devido a uma falha econômica interna. O padrão se repetiu. Superextensão, falha monetária, dívida, perda de império, colapso. E eis o que deveria mantê-lo acordado à noite. Os Estados Unidos estão seguindo exatamente o mesmo padrão, etapa por etapa. Deixe-me mostrar. Etapa 1. Superextensão militar. Os Estados Unidos possuem mais de 750 bases militares em 80 países. Temos tropas em 150 nações. Estamos comprometidos a defender a Europa via OTAN, defender o Japão, Coreia do Sul, Filipinas, lutar no Oriente Médio, contrapor a China, contrapor a Rússia. Nosso orçamento militar é de 850 bilhões de dólares anualmente, mais do que os próximos 10 países juntos, e não é suficiente. Estamos sobrecarregados, o equipamento está envelhecendo, o recrutamento diminuiu, e temos compromissos que não podemos cumprir. Se a China invadir Taiwan, se a Rússia avançar em território da OTAN, se o Irã fechar o Golfo Pérsico, não podemos responder a tudo isso simultaneamente. Estamos super estendidos, assim como a Espanha, assim como a Grã-Bretanha, assim como a Hortência. Verificado. Etapa 2. Desvalorização da moeda. Em 1971, Nixon fechou a janela do ouro. O dólar tornou-se moeda fiduciária pura. Desde 2000, a oferta monetária aumentou 400%. Desde 2020, imprimimos mais de 6 trilhões de dólares. O dólar perdeu 98% de seu poder de compra desde 1971. Não estamos misturando cobre em moedas de prata. Estamos apenas imprimindo papel ilimitado. O mecanismo é diferente, o resultado é o mesmo. Desvalorização. Verificado. Etapa 3. Espiral da dívida. Os Estados Unidos devem 36 trilhões de dólares. Isso é 120% do PIB. Somente os pagamentos de juros se aproximam de 1 trilhão de dólares por ano. Gastamos mais em juros do que em defesa. Registramos déficits anualmente. 1,8 trilhão em 2024 numa economia em crescimento. Em tempos de paz, pegamos empréstimos para pagar juros de empréstimos anteriores. Essa é a definição de uma espiral da dívida. A Espanha deu calote 4 vezes. A Grã-Bretanha pegou empréstimos até colapsar. A URSS ficou sem dinheiro. Estamos no mesmo caminho. Verificado. Etapa 4. Perda de capacidade produtiva. A América não fabrica mais coisas. Nós projetamos, financiamos, consumimos, mas não produzimos. Nossa base manufatureira foi desmantelada, enviada para a China, México, Vietnã. Importamos 800 bilhões de dólares a mais do que exportamos anualmente. Estamos dependentes de cadeias de suprimentos estrangeiras para tudo. Medicamentos, eletrônicos, aço, até mesmo componentes militares. Assim como a Espanha se tornou dependente de importações enquanto a prata escoava, estamos dependentes de importações enquanto os dólares escoam. E assim como a Espanha, quando o dinheiro para de fluir, estamos em apuros. Verificado. Etapa 5. Decadência social. A confiança nas instituições está em seus níveis mais baixos. O crime está aumentando.
A falta de moradia está explodindo. Overdoses de drogas matam 100 mil americanos anualmente. Os melhores e mais brilhantes estão partindo ou desistindo. As taxas de fertilidade estão em colapso. A disfunção política é total. Não conseguimos concordar em nada. Não conseguimos consertar nada. Não conseguimos construir nada. Os sinais de decadência estão por toda parte, mas todos fingem que está tudo bem. Não está tudo bem. Verificado. Estamos na etapa 5 de 7. A União Soviética chegou à etapa 5 antes do colapso total. O mesmo aconteceu com a Grã-Bretanha. A Espanha durou mais, mas o padrão é o mesmo. Ainda não estamos no fim, mas estamos profundamente inseridos na sequência. A etapa 6 é a perda do status de moeda de reserva. É quando os aliados começam a diversificar, quando o comércio migra para outras moedas, quando o dólar retorna em massa para casa porque ninguém mais precisa mantê-lo. Estamos vendo os primeiros sinais, nações BRICS desenvolvendo alternativas, bancos centrais comprando ouro, China e Rússia negociando em yuan e rublos, Arábia Saudita aceitando yuan por petróleo. As rachaduras estão se formando. A etapa 7 é o colapso, não um declínio gradual, mas uma implosão súbita. A União Soviética passou de superpotência a inexistente em 900 dias. A Grã-Bretanha perdeu o império em 20 anos. A Espanha levou mais tempo, mas o resultado foi idêntico. Quando a moeda de reserva falha, quando a dívida se torna impossível, quando os militares não podem ser financiados, não há um declínio gracioso. Colapsa rápida e brutalmente. E todos que pensaram que não poderia acontecer aqui, aprendem a mesma lição que todo império aprende. Pode, e acontece. 3 impérios seguiram este padrão. Espanha, Grã-Bretanha, URSS. Cada um acreditava ser excepcional. Cada um acreditava ser diferente. Cada um acreditava que as regras não se aplicavam a eles. Bem, estavam errados todas as vezes. Estamos contando a nós mesmos as mesmas mentiras agora. Somos diferentes. Temos tecnologia. Temos o dólar. Somos a América. Mas o padrão não se importa com o excepcionalismo. O padrão é matemático. Você não pode gastar além de suas posses para sempre. Você não pode manter um império sem capacidade produtiva. Você não pode desvalorizar sua moeda sem consequências. Você não pode evitar as etapas 6 e 7 depois de ter completado da 1 a 5. A sequência está selada. A única questão é o tempo. Talvez tenhamos 10 anos, talvez 5, talvez menos. Mas o padrão indica que o colapso está a caminho. E quando vier, não será lento, será súbito. Uma crise monetária que desencadeia uma crise da dívida, que desencadeia uma crise política. Da noite para o dia, a superpotência torna-se um conto de advertência. A moeda de reserva torna-se uma moeda regional. O império torna-se uma memória. 3 vezes aconteceu antes. O padrão diz que somos os próximos. Desde 2020, aceleramos cada etapa. Imprimimos mais dinheiro, aumentamos mais dívidas, estendemos compromissos militares, esvaziamos a produção, fraturamos a sociedade. Não estamos mais caminhando pelo caminho, estamos correndo por ele, e o fim é visível se você conhece o padrão. Talvez encontremos uma saída. Talvez a América possa fazer o que a Espanha, a Grã-Bretanha e a União Soviética não conseguiram. Talvez reformemos, reconstruamos, restauremos. Talvez desta vez seja realmente diferente. Mas o padrão diz o contrário, a matemática diz o contrário, e a história, que observou impérios morrerem da mesma forma repetidamente, diz que estamos prestes a aprender a lição da maneira mais difícil. Se isso abriu seus olhos para onde realmente estamos na sequência, inscreva-se, porque quando chegarmos às etapas 6 e 7, você vai querer entender o que aconteceu e por quê. As respostas não estão escondidas no futuro, estão escritas no passado e eu vou te mostrar onde procurar.